Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Diego Black e esse aqui é o canal The Black Show. Isso mesmo, rapaziada. Mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Hoje nós vamos fazer um react sobre como ganhar em 5 jogos fraudulentos de fliperama usando a ciência. Isso mesmo, rapaziada. Esse vídeo é do Mark Rober. Já deixei a página dele aberta aqui pra vocês. Esse Mark Rober, eu tava lendo aqui a descrição do canal dele. Ele é um ex-engenheiro da NASA. O cara é pica. Mas os vídeos dele parecem muito com o MrBeast, ó. Só que ele, como é engenheiro, ele constrói bastante coisa. Então, realmente deve ser bastante interessante. Então, no vídeo de hoje, eu escolhi, né, pra gente reagir esse vídeo aqui, como ganhar em 5 jogos fraudulentos de fliperama usando a ciência. Então, vamos ver o que ele vai fazer nesse vídeo. Se você não sabe, né, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações e também comente, rapaziada. Comente qual outro vídeo você quer que eu reaja aqui no canal. Então, sem mais delonga, a gente já sabe, né? Bora pro vídeo. Isso sou eu indo num fliperama com uma mochila normal do dia a dia. Mas tecnicamente não é uma mochila normal, porque quando eu coloco aqui, como quem não quer nada, eu boto algumas bolas na garrafa e ela joga que nem um robô deveria fazer e eu fico com os tickets. E... Não. Calma aí. Vou voltar e vou ver se ninguém vai perceber que ele entra com uma mochila nas costas. Mas tecnicamente não é uma mochila normal, porque quando eu coloco aqui, como quem não quer nada... Não, ninguém nem percebe. Ele botando... as bolas dentro de um cano ali, ó. Eu boto algumas bolas na garrafa e ela joga que nem um robô deveria fazer e eu fico com os tickets. E isso já é legal. Mas e se eu dissesse que fiz mochilas parecidas não só pra isso, mas pra esse jogo e pra esse, basicamente criando engenhocas que dominam totalmente 5 dos jogos de fliperama mais comuns, incluindo macetes que custam menos de $1 e funcionam até pra bater recordes de tickets nos jogos. Também gravamos informações de vários fliperamas em segredo. Então vou te contar as... Que engraçado, mano. Vou voltar aqui. As crianças tirando informaçãozinha bem de cantinho, ó. Jogos. Também gravamos informações de vários fliperamas em... Esse mano aqui mesmo tá muito engraçado. Informações de vários... Olha esse, ó. Achei muito bom. Em segredo. Então vou te contar as estratégias para ganhar os jogos que dão mais tickets e vou mostrar quais são os 5 jogos que na verdade são golpes. Não pisa mais em nenhum fliperama, por favor, antes de assistir esse vídeo inteiro. E vamos... Eu vou ver o vídeo dele e aqui em Balneário tem fliperama. Eu vou ver o vídeo dele e vou testar. Se esse cara estiver mentindo, lógico que eu não vou fazer as máquinas ali que ele fez, né? Mas ali os macetes que ele falou que vai ensinar, eu vou testar e depois eu falo pra vocês aqui. É, tá bom. Começar. A ideia para esse vídeo surgiu quando eu tava usando a minha bola de boliche projetada que dava para controlar se inclinando. Eu pensei, será que dá para usar esse conceito no mini-golf? E ficou claro que pode até ser útil para marcar ponto no golfe. Mas não tem nenhuma recompensa pro meu esforço. O que me fez pensar no graal de todo o campo de mini-golf, o fliperama. Era hora de recuperar todo o dinheiro de mesada que eu já tinha perdido, começando com o skee-ball. E antes de mostrar ela em ação, deixa eu explicar... Ah, não, mas olha só, a mochila dele parece que ele tem uma Stanley ali, ó. Quando alguém se levantar contra você, pra te criticar, pra falar mal de você, compra um copo Stanley. É Takei? É o nome? Aí é lógico que ninguém ia perceber, fundei um ferro lá embaixo, né? Como funciona? Porque se remover a mochila, vai achar uma versão Frankenstein de uma máquina de arremessar bolas, que cortamos e modificamos para funcionar só com baterias. E tem um solenoide aqui para garantir que as bolas saiam uma de cada vez. É só ligar, botar uma bola aqui e atirar a bola assim. A parte mais irada é que quando guardamos na mochila, é só abrir esse bolso para deixar a saída à mostra e botar a garrafa aqui como disfarce, para carregar até 3 bolas por vez. E se você não tem uma mochila robô secreta, eu vou te mostrar como ganhar esse jogo que nem um humano. Para começar a se vir como os profissionais jogam, e sim, existem profissionais de skee-ball. Eles miram no buraco de 4.000 pontos. E até faz sentido, porque se jogar fraco demais ou forte demais, ainda dá para marcar pontos. O erro mais comum é morder a isca e ir no tudo ou nada, mirando no buraco pequeno de 10.000 pontos do canto. Os profissionais miram nele só em situações extremas, quando estão atrás e precisam de muitos pontos para se recuperar e ganhar. Outra dica boa é apoiar a sua perna na frente da máquina, no mesmo lugar toda vez. E aí tentar mexer só o braço, o que torna os seus arremessos mais constantes e precisos, porque reduz as variáveis que levam ao erro. Se quiser...
Pô, mas isso não é macete, isso é técnica. Tipo assim, a pessoa vai ter que testar muito ali com o pé e a força até conseguir acertar o 4.000, 5.000, 3.000, sei lá, 2.000. 8.000! Quero saber do bagulho que não faz errar. Se quiser ganhar, é só seguir essas dicas e praticar bastante. Viu? Seguir as dicas e praticar bastante. Então o cara realmente vai ter que praticar muito até conseguir ganhar. Vai perder muita grana aí nesse joguinho. Ou pode fazer do meu jeito. E aí, quando cansar de ganhar ou achar que algum funcionário tá suspeitando, pode só pegar a mochila a qualquer momento e ir embora com vários tickets no bolso. O próximo é um dos meus favoritos, basquete. Nesse caso, a bem mochila tá simples. sendo usada só para transportar um mecanismo secreto de dentro. Porque ao que tudo indica, isso é só uma bola normal. Mas, na verdade, é um robô disfarçado. Antes de te mostrar como funciona, primeiro precisamos entender como esses jogos funcionam. Abaixo de cada aro tem um laser infravermelho e um detector. E na frente da cesta, do outro lado da placa de metal, tem um refletor. Então o laser atira pra frente, bate no refletor e o sensor pensa, tô vendo o raio. Aí, quando a bola passa pelo aro, ela parte o raio e o sensor pensa, não tô mais vendo. E é aí que ele diz ao jogo pra te dar 2 pontos porque você acertou a cesta. Na engenharia, chamamos isso de detector de quebra de feixe. É o mesmo conceito que tem no portão da sua garagem como mecanismo de segurança. Então, se quiser mesmo marcar muitos pontos, a bola precisa quebrar o feixe, sair do caminho pro laser reconectar, aí voltar e quebrar o feixe de novo o mais rápido possível. Mas se parar pra pensar, a bola inteira não precisa sair do caminho. Só a parte que tá na frente do laser em si. Mas como você faz isso? Um jeito é imprimir o hemisfério de baixo de uma bola de basquete em 2 partes, prendendo... Ah, não. Aí já foi demais. O cara tem uma impressora 3D, pô. Nem tem isso aí em casa. Tem nem bola de basquete. Imagina uma impressora 3D, pô. uma na outra com hastes guias, adicionar um Arduino à bateria e motores para a parte de baixo conseguir subir e descer. Dessa forma, dá para reconectar o laser e quebrar o laser de novo e de novo, marcando 2 pontos cada vez que isso acontece. Agora só precisa de um jeito de agarrar o aro para deixar a bola lá enquanto faz os truques. É só conectar pistões pneumáticos a uma válvula solenoide de pressão e admissão de controle remoto e arremessar a bola normalmente. Apertar o botão e os pistões saem e prendem na cesta. Depois de fazer o truque, é só apertar o botão de novo e os pistões se retraem. Se você adicionar outro hemisfério impresso 3D no topo e colar ele na borracha da bola, quando montar tudo, ficaria mais ou menos assim. Não, mas calma lá, a bola não vai ficar pesada para demônio isso aí, mano? Como é que o cara vai tocar ela e ainda ela vai girar certinho pra cair certinho aquela parte de baixo ali e cair os pistões? Não, isso aqui tem algum macete, vamos ver. Se você não tem uma bola robô, aqui vão algumas dicas pra te ajudar a marcar pontos nesse jogo. Pô, pior que eu já vi um cara jogando num fliperão uma vez que eu fui, tipo esse cara aqui, ó. Pegava uma bola com cada mão e só... Caralho, o maluco é brabo. Pô, tem que ter muita habilidade, mano. A coisa mais importante é não desperdiçar tempo esperando a bola voltar pra você. E já que geralmente tem mais de um jogo desse, é só usar as bolas de 2 jogos pra jogar todas elas num deles. Isso vai te dar mais bolas que você precisa. Então separa as bolas que estão meio vazias. Comece o jogo e entre no ritmo de terminar o arremesso com uma mão e pegar outra bola com a outra mão antes mesmo da primeira entrar na cesta. Ou se a cesta for perto e quiser um jogo mais extremo, pode arremessar 2 bolas de uma vez, que nem esse cara. Mas nem mesmo essa estratégia é páreo pro meu Transformer esférico. Porque quando eu quiser, é só arremessar a bola com uma mão e apertar o botão quando ela estiver quase entrando. E enquanto a bola tá fazendo o serviço... Essa bola caiu reta, hein? Eu vou até voltar aqui, essa bola caiu reta, olha ali, ó. Então, quando ela estiver quase entrando... Ele jogou essa bola de cima, ele tá em complô com o fliperama. Escuta o que eu tô falando. E enquanto a bola tá fazendo o serviço dela, eu só fico assistindo todos os meus pontinhos lindos acumulando. Quando o tempo tá acabando, eu só aperto o botão... Ó. Olha lá, ó. Tava em 12 ali, né? Ah, o tempo tá acabando. Quando o tempo foi tá mal. acabando, eu só aperto o botão de novo e os pistões se retraem. E sem ninguém ficar sabendo, usei engenharia pra ganhar um monte... Aí o cara... A pergunta que fica, o cara da loja não vai perguntar: e aí, essa bola aí, pô? Deixa a bola lá. Vou sair com a bola do fliperama? Aí não dá, né? Tem que pensar como é que eu vou tirar a bola, que nem ele tirou a bola ali da mochila, mas tem que ver como é que eu vou guardar a bola de novo, né? Que ele saiu aqui caminhando de boa, que nem eu falei pra vocês, ele tá de complô com esse fliperama. Safado!
de tickets e um novo recorde imbatível. O próximo é um jogo muito popular chamado Kick Drop, em que você aperta esse botão para liberar as bolas de ping-pong na hora certa. E se acertar todas as 50 bolas no balde em 22 segundos sem perder nenhuma delas, você acerta o Mega Jackpot. Mas a questão é que para acertar todas as bolas antes do tempo acabar, não tem margem para erro humano. O que é ótimo para mim, porque mochilas robôs não cometem erros humanos. Pode notar que quando me aproximo, eu posso só apoiar a mochila e ela mesmo se ajeita no lugar. O truque aqui é que imprimimos uma réplica exata do negativo do botão. Esse pistão que cutuca o botão do jogo está acoplado num solenoide controlado por um Arduino que diz pro pistão o ritmo exato para ganhar o jogo. Eu vou só voltar por causa que me chamou muita atenção o nome dos componentes. Olha só. Esse pistão que cutuca o botão do jogo está acoplado num solenoide Um solenoide. controlado por um Arduino. Um solenoide controlado por um Arduino. Quem é engenheiro e quem mexe com eletrônica, comente aqui se isso aí é complexo de montar ou é fácil de montar. Que diz pro pistão o ritmo exato para ganhar o jogo. Mas se quer tentar por conta própria, vou falar o que precisa saber. Para conseguir fazer isso em 22 segundos, tem que jogar 4 bolas em cada balde, mas em 2 baldes tem que jogar 5. Acertar 5 bolas em 2 baldes não é impossível, mas o tempo é tão apertado que fica difícil não acertar a quinta na beirada do balde. O jackpot começa com 500 pontos, e cada vez que alguém perde, 2 pontos são somados. E cada vez que isso acontece, o jogo te dá um pouquinho mais de tempo total. Então, quando você vira a pontuação com mais de 625, já tem tempo suficiente adicionado e só precisa de 4 bolas por balde. Definitivamente vale a pena tentar algumas vezes, porque fica muito mais fácil de ganhar. Mas se por acaso você for impaciente demais para esperar os pontos subirem, pode fazer faculdade de engenharia mecânica por 6 anos para fazer do meu jeito. Viu? O bicho ainda trollou, tá ligado? O cara vai ficar 6 anos só pra acabar com os fliperamas no mundo. O que o Mr. M fazia com os mágicos? Vamos esperar Mr. M mostrar o segredo. Aí, enquanto os 554 tickets são somados no seu cartãozinho, você pode sair com a sua mochila como se nada tivesse acontecido. O próximo jogo é um dos clássicos favoritos do fliperama, o Air Isso aí é Hockey. massa. Foi o dispositivo mais complicado de todos, porque se parar pra olhar de perto, tem um buraco na mochila onde colocamos uma câmera. Se tirarmos a mochila, dá pra ver que essa câmera tá conectada no cérebro, que no caso é um Raspberry Pi, que basicamente é um microcomputador, em vez de um Arduino, que usamos nos outros dispositivos até então. Esse precisa de um processamento maior, porque usa visão computacional para rastrear o disco e, baseado na trajetória, faz uma previsão e envia instruções para rodar esse motor que tá preso num braço que se mexe e protege o gol. Legal! Ô, legal, absurdo, mano. O bagulho rastreia o negócio, mano. E ele vai botar no fliperama a mochila ali. E essa mochila aí, ó, eu sei não, acho que era melhor ele trocar de mochila. Acho que a minha parte favorita desse robô é que tá na cara que ele não vai funcionar se ficar deslizando. Cara, imagina tu entrar no fliperama com a mochila e ter um bastão desse pra fora, mano. Tá ligado? Tem um bastão desse pra fora. Como assim? E se Olha ali. movendo, que se mexe aqui, e ó. protege o gol. Legal! Acho que a minha Ó, saiu de boa, ninguém viu, né? parte favorita desse Ali, ó. Como que não vai ver isso aqui, robô mano? é que tá na cara que ele não vai funcionar se ficar deslizando e se movendo. Então precisamos ancorar ele na posição de forma rápida e discreta. A nossa solução foi um par de ímãs de neodímio. É só girar essas partes que os ímãs raros entram na posição e se prendem ao aço da moldura da mesa de rock. Fica basicamente cimentado no lugar, como podem ver. Jogar Air Hockey pode parecer um caos, mas para a estratégia humana, temos 4 truques simples que praticamente garantem que você ganhe de qualquer jogador casual. O primeiro é segurar o disco assim, e não assim. Dessa forma, você consegue jogar o disco e aumentar a velocidade das suas jogadas. O segundo é a sua posição de defesa. Você quer que a sua mão fique aqui e não colada no gol assim. Isso corta os ângulos e é só mover a mão para os lados aqui para proteger o seu gol, em vez de ter que mexer isso tudo perto do gol. E é por isso que os goleiros saem do gol quando o atacante chega. Entendi, foi nada. Até numa jogada dessas, só precisa se mover numa distância curta na diagonal.
Então sua mão devia ficar dentro do triângulo quando tá jogando na defesa. Ah, agora eu entendi! Quando vemos profissionais jogando, sim, existem profissionais de air-hockey, notamos que eles usam essas duas dicas. A terceira dica é tentar pegar o disco do adversário. Você quer amortecer a jogada do adversário, pegar o disco pra você e fazer sua própria jogada. O que me leva à última dica. Alterne entre jogadas diagonais e retas, mas tente praticar pelo menos um desses truques, em que você joga o disco no canto e quando ele voltar pra você, você acerta rápido pra marcar o gol. Se liga na jogada de mestre. O verdadeiro benefício da minha mochila robô é que enquanto você tá jogando, se receber alguma ligação ou tiver que resolver alguma coisa, o seu gol não fica desprotegido. Ah, mas o cara tá jogando bem de boa. E aí, quando tiver afim, é só voltar e terminar a partida. Ah, esse aí ele fez só mais pra hobby. Tipo, ai, eu tô cansado de jogar, quer jogar com o meu robô? Porque o cara não vai jogar tão devagarzinho assim, só por causa que o cara saiu, né? Eu acho que o robô ali não foi tão engenhoso. Essa ideia não foi tão engenhosa. Quando conquistar a vitória, é só girar os ímãs de novo e aí tá pronto pra ir. Finalmente temos o maior teste de força de todos, o saco de pancada. Nesse aqui... Cara, esse é um que eu nunca fiz e mano, eu queria muito ver, mano. Mas só que eu tenho medo de, sei lá, mano, o cara bater com tudo. Tiro mesmo, último tiro. Ou errar, que a galera erra. E daí, tipo, pô, deve ser muito massa quando tu acerta e vai lá em cima os pontos. Mas quando tu erra, porra, mano, dá uma vergonha do caramba, né? Aqui, pra deixar mais interessante, eu queria achar o cara no fliperama com os músculos menos parecidos com os meus. Então eu fui lá e marquei 678 de 999. Mas aí ele veio... Credo. E marcou 877. Como isso é maior que 678, ele começou a me zoar. Cara, você devia ficar menos tempo no computador e mais tempo na academia. Isso foi uma decepção, mas felizmente eu tinha uma carta na manga. Esse casacão aqui, na verdade, é só pra esconder isso aqui. E agora, eu quero saber quem é o franguinho, hein? É basicamente um braço biônico propulsionado por 2 pistões com mola. Pra armar a mola, usamos uma haste roscada e uma furadeira. Quando tensionada, ela é presa com um mecanismo de lançamento que aciono com o dedo no momento que quiser socar alguma coisa. Eu diria que o primeiro teste no laboratório foi... encorajador. É importante reparar nas regras do jogo. Sem soco lateral, sem empurrar, sem correr, sem chutar e sem dar cabeçada. Mas nenhuma regra... Mano, ó, se tem essas regras, com certeza alguém já veio e deu uma cabeçada no bagulho pra ver se a cabeçada era forte, mano. Cara, que coisa de doente, mano. O laboratório foi... Voltei aqui só pra... É importante reparar nas regras do jogo. Sem soco lateral, sem empurrar, sem correr, sem chutar e sem dar cabeçada. Mas nenhuma regra proíbe braços biônicos. Agora que chegou a hora de mostrar quem manda, eu fui lá... e marquei 838, que é menos que 877. Foi uma decepção. Que droga! Pensando bem, eu devia saber que é muito... Eu jurava que ia mais, mano. Nem com bagulho ele conseguiu a força do cara. E olha a cara, olha a raiva que ele tava pra poder bater no soco, mano. É muito difícil competir com o corpo humano quando se trata de socar ou arremessar, porque somos mecanicamente muito eficientes. Tive que sacrificar muita velocidade e força do meu corpo pra usar esse mecanismo pesado no braço. Mas assim como os brasileiros, eu não desisto nunca. E compenso minha falta de músculo com persistência. Por curiosidade, fui ver como a máquina funciona mais de perto e descobri que é um sensor de quebra de feixe, igual no jogo de basquete. Conforme essa peça de metal gira junto do eixo do saco de pancada, o feixe atinge o sensor brevemente. Dá pra ver o sensor desse ângulo aqui. O jogo mede por quantos milissegundos o sensor vê o eixo. Daí consegue calcular a velocidade da rotação do saco de pancada e a força do soco. Isso me deu uma ideia. Fui no balcão de prêmios... Caramba, ele realmente teve que estudar muito sobre engenharia pra saber tudo disso, né, mano? Porque, porra, o cara vê através da mecânica do bagulho... Ah, não, calcular aqui pra força versus não sei o que. Porra, mano. É muito foda, viu, rapaziada? Estude, viu? E gastei alguns dos tickets que acumulei em troca de um dispenser de bala.
O primeiro passo é abrir e comer uns pés, uma balinha gostosa. O segundo passo é tirar a cabeça, cortar o cartão do fliperama assim e colar aqui. Depois fui procurar meu amigo novo. A teoria é que se eu estender o dispenser com o cartão na ponta e depois soltar, a força da mola vai fazer o cartão quebrar o feixe tão rápido que a máquina vai pensar que foi um soco incrivelmente forte. Mas será que funciona? E quem diria? Funciona mesmo! Eu consegui a pontuação máxima. Então, usem essa informação com sabedoria, galera. Há uns anos eu fiz um vídeo visitando um parque de diversões. Pô, aquilo ali não... Acho que não vale a pena não, porque tu vai ter que enfiar a mão lá dentro do negócio só pra tu, sei lá, burlar a lei. Acho que não é muito engenhoso, não. Na minha opinião, é claro, né? Coletando dados sobre todos os jogos. Depois usei física pra mostrar quais jogos eram roubados e mostrei como ganhar neles. Dessa vez, em vez do parque, subornei alguns conhecidos com muitas raspadinhas para que coletassem dados em alguns fliperamas locais. Além de revelar quais jogos são golpes, que eu já vou mostrar, olha só o que descobrimos. Primeiro, os jogos mais populares eram os de redenção, em vez dos jogos de experiência. Eu já vou explicar melhor. Jogos de redenção são aqueles com o objetivo de ganhar tickets, como o empurrador de moedas, o plinko ou o da roleta. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta. Do outro lado, temos os jogos de experiência, como o air hockey, skee-ball ou jogos de corrida. É uma troca, porque os jogos desse lado dão mais tickets, mas não são sobre se divertir. No meio, temos jogos como o Kick Drop ou o de acertar o palhaço, que dão menos tickets, mas são um pouco mais divertidos de jogar. Como os jogos desse lado são mais populares, eles dão mais dinheiro pro fliperama, mesmo considerando que dão mais tickets. Descobrimos que num fliperama de tamanho médio, num dia cheio, os jogos menos populares são jogados 25 vezes e os mais populares são jogados 250 vezes ou mais. Custando em média $1, cada jogo fatura de 25 a 250 dólares por dia, ou 7 a 70 mil dólares por ano. Nossa. Por fim, se o seu objetivo é só ganhar tickets, um empurrador de moedas como esse dos Vingadores parece ser a melhor opção. Mas, sinceramente, é só perguntar para um dos funcionários que estão lá ganhando um salário mínimo e que devem saber te dizer quais jogos, na verdade, dão os maiores prêmios. Beleza, finalmente vamos falar da parte boa. Os jogos que descobrimos que, na verdade, eram só golpes. Eu tenho experiência nessa área. Há alguns anos, construí a mochila robô original para ganhar nesse jogo, em que, basicamente, um sensor detectava a luz chegando na luz premiada e apertava o botão com precisão de frações de 1 milissegundo. Não fazíamos nada em 3 jogadas, mas a luz sempre alternava entre parar antes e depois do prêmio. Em outras palavras, não dá para acertar a luz do prêmio, mesmo se estiver acesa diferente das outras luzes. É só você escolher outra luz e vai ver de uma maneira muito simples que, miraculosamente, dá para acertar ela toda vez. Isso me fez cavar mais fundo. Depois de pesquisar, consegui um manual da máquina, onde descobri que o dono do fliperama pode escolher a frequência das premiações. Eu fiquei curioso para saber quais outros jogos usavam o mesmo esquema que te faz pensar que é um jogo de habilidade, quando, na verdade, o dono do fliperama sempre controla o jackpot. E descobri que esse jogo super popular chamado Stacker usa o mesmo truque. Cara, esse jogo já me deu muita raiva, mano. Nossa senhora, mano. Esse jogo é muito... Ô, mano, esse jogo ali do Tracker é muito ruim, mano. E descobri que esse jogo super popular chamado Stacker usa um... Stacker. Ai, que burro! Pô, esse jogo é muito chato, mano. Tem que ficar botando as linhas ali, certinha, né? No ponto. Aí elas vão passando, aí tu vai botando. Elas vão passando e vai botando. Aí às vezes tu tenta botar no meio, às vezes botar no... Só que sempre parece que ela vai passar e tu não vai conseguir apertar, mano. Ô, dá muita raiva. Mesmo truque. Além disso, o jogo Keymaster e esse jogo de cortar a corda também aplicam o mesmo golpe. Nos 3 casos, consegui achar o manual da máquina e todos eles tinham algum jeito de dizer que o dono do fliperama pode escolher a frequência dos prêmios. Cara, eu sei que é errado, mas tipo assim, imagina se o dono do fliperama compra uma máquina pra poder botar lá no fliperama dele, e daí essa máquina não dá lucro, digamos assim. Ele não vai comprar a máquina, o fornecedor não vai vender o produto, e daí não vai precisar ter fábrica. Então, tipo assim, é meio que um bagulho já pré-estipulado pra poder vender cada vez mais máquina, porque daí o cara vai ganhar muito lucro, porque o dono ali, como pode escolher a frequência dos prêmios, então, tipo assim, ele realmente pode modificar e fazer do jeito que ele queira. Tipo assim, que nem a gente sabe aquelas máquinas
Do iPhone lá que pega os... Ah, cada 10 bichinhos a pessoa consegue... Qualquer pessoa, no caso, né? Consegue pegar um. Ah, cada 10 iPhone, que nem os caras sempre falam, né? Quando o cara paga os iPhone, o cara começa a dar um iPhone a cada não sei quantas tentativas. Então, tipo assim, eu acho que é mais, realmente mais pro dono do fliperama do que pras próprias pessoas quererem brincar, quererem se divertir. Porque se diverte, né? Mas só que perde bastante dinheiro. Ainda mais com criança. Também descobri que quase todas as máquinas de garra começam fechando com força máxima e depois diminuem para uma força determinada pelo dono. Por isso, é melhor pegar os prêmios mais próximos do buraco, para não ter tempo da garra soltar. Fica a dica. Chamo esses jogos de golpes porque eles se apresentam como jogos de habilidades normais, quando na verdade é totalmente aleatório e as chances não estão nada a seu favor. Pior que eu vi um vídeo no Instagram que o cara fala que tem que deixar esses jogos de garra, né? Tem que deixar o tempo acabar pra garra poder descer totalmente, fechar totalmente, daí pegar o negócio. Aí ele faz o vídeo lá e dá certo. Eu nunca testei, eu não gosto de ficar perdendo dinheiro nessas máquinas. Mas eu acho que eu vou testar um dia e eu posso trazer aqui, inclusive, pra vocês. É só comentar aí, hein? Vou nada! Assim como no parque, os jogos mais lucrativos são os que fazem as pessoas superestimarem as chances de vencer, porque elas chegam perto, mas não conseguem ganhar. Na psicologia, esse é o chamado efeito near miss, que faz as pessoas se viciarem em caça-níqueis. Mas isso é muito pior que isso, porque num caça-níqueis, pelo menos você sabe que é aleatório e que depende da sorte, e que os jogos são regulamentados. Aí ele mentiu, né? Nos caça-níqueis vocês sabem que é aleatório. É a mesma coisa que o fliperama, mano. Tem muito caça-níquel que o dono manipula ali a máquina pra poder fazer com que dê tais resultados. E não são aleatórios, né? Regulamentados, o que significa que tem uma premiação mínima por lei. Por exemplo, para cada dólar num caça-níqueis, ele tem que pagar pelo menos 80 centavos de volta para os jogadores. No caso desses jogos de fliperama roubados, a média de premiação é de 20 centavos para cada dólar gasto. Além disso, um proprietário maldoso pode configurar para 0 sem ninguém saber. Estaria dentro da lei. Isso é especialmente errado porque esses jogos são mais jogados por crianças. Então, viu o que eu falei pra vocês? Especialmente criança que perde bastante dinheiro, porque vai pedir pro pai e nunca vai conseguir ganhar. Ela tem experiência, tudo mais, legal, só que ela fica tipo... Pô, por que eu não consigo, mano? Isso é um jogo de habilidade. Isso é uma experiência que eu tenho que ter aqui. Por que eu não consigo? Aí vai lá o pai tentar pra criança, gasta mais dinheiro e daí fica nesse ciclo. Isso que é ruim. Então a dica aqui é você escolher aqueles jogos que não tenham elementos modificados digitalmente, porque nesses casos você realmente não sabe quais são suas chances. Mas esses jogos são ótimas opções para ter uma ideia das suas chances de ganhar. Eu olhei os manuais de todos eles e não tem trapaça nenhuma aqui. E eu garanto que alguns fliperamas são mais justos do que outros. Por exemplo, esse fliperama perto de casa se recusa a comprar os jogos que podem ser modificados, o que eu acho bem maneiro. Mas se os donos virem... Viu, rapaziada? Esse fliperama é perto da casa dele, então realmente, que nem eu falei pra vocês, ele tava de complô com o fliperama pra poder testar todas as engenhocas dele ali, né? Porque, cara, tu entrar com uma mochila gigante daquela, botar no cantinho, ou até aquela bola lá de basquete, mano, sempre vai ter aqueles monitores ali do fliperama que vai prestar atenção, então tem que ser realmente na surdina o negócio. Em esse vídeo, a minha sugestão é que daqui pra frente comecem a proibir mochilas. Ó, e também, talvez viu? não vendam mais aquele dispenser de bala. Viu? Falei pra vocês, ele já tava ligado, porque, tipo assim, se o cara for entrar com mochila no fliperama, alguma coisa tem, ou é comida, ou é alguma coisa que vá poder fazer com que você tapeie ali o fliperama. Então eu acho que isso aí é algo bem massa, tipo, um vídeo bem legal. E pois é, né, eu acho que nem pode, né, entrar com mochila no local. E eu acho, né, que as dicas que ele deu ali, os macetes, tem uns que são válidos e tudo mais, né, mas que nem ali o do Rock ali, que tem o robô que prende na mesa, eu não achei engenhoso, que alguém vai ver tu entrando com aquilo ali. Até aquele da bola lá também, eu achei... Meu, desnecessário. Mas uns outros ali, eu acho que até dá pra tentar fazer, tá ligado? Inclusive, se você quiser que eu tente fazer, é só comentar aí. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei o assunto aqui. Se você curtiu, você já sabe, né? Se inscreva no canal The Black Show e também me segue lá nas redes sociais, @DigoBlack, pra não perder nenhum dos nossos conteúdos que a gente solta aqui. Tamo junto, valeu, é nóis!